Bíblia esconde lições incrivelmente valiosas e hoje eu trago para vocês nesse vídeo qual é o segundo segredo bíblico da prosperidade. Se você não assistiu meu primeiro vídeo onde eu revelo dentro da história da Torre de Babel qual é o primeiro segredo bíblico para a gente ter uma vida próspera, eu vou deixar o vídeo linkado aqui. Corre lá e assiste porque esse é a continuação de uma série que estou fazendo sobre todos os segredos que a Bíblia esconde para uma vida de prosperidade e crescimento. Se você é novo por aqui, bem-vindos! Meu nome é Ariela Amaral. Se você quer aprender como dominar as suas finanças e prosperar de uma forma que ninguém ensina por aí, você está no lugar certo. Deixa um curtir nesse vídeo e se inscreve, porque muitos de vocês assistem os vídeos do canal sem se inscrever. Isso conta muito para que esse canal cresça e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, onde tudo acontece todo dia, Ariela Amaral Oficial. Deus tem uma história muito particular com Abraão, porque ele aparece já nos primeiros livros de Gênesis, depois da história da Arca de Noé. E Deus escolheu Abraão para tirar ele da sua terra, levar Abraão para a terra que Deus tinha prometido. E Deus fez uma aliança com ele, falando que iria fazer dele uma grande nação, que ele ia ser abençoado, que Deus ia abençoar todos que o abençoassem, que iria amaldiçoar todos que o amaldiçoassem e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por seu intermédio. Abraão, o pai da fé, foi um dos personagens mais importantes que a gente encontra na Bíblia e ele tem uma lição muito grande a nos ensinar sobre prosperidade. Para a gente entender um pouco a história, Abraão era casado com Sara, uma mulher lindíssima. E Abraão começou a sua peregrinação, fugindo da fome onde ele morava. Só que ele tinha muito medo de entrar em territórios e países novos, porque Sara era muito linda e ele temia que, se descobrissem que ela era sua esposa, iam matar ele para ficar com ela. Então, o que Abraão combinou com Sara? Ele falou: Sara, toda vez que a gente chegar em um lugar, a gente fala que você é a minha irmã. E com essa brilhante ideia, eles chegaram no Egito. O faraó, obviamente, se encantou com a beleza de Sara. Abraão falou que Sara era sua irmã e faraó tomou Sara como sua esposa. Abraão se deu bem com isso porque o faraó deu para ele servos, servas, camelo, jumento, gado. Encheu Abraão de bens porque ele pegou a sua irmã para ser sua esposa. Só que essa história não durou muito porque Deus foi lá e puniu o faraó por ter pego Sara como esposa, deixou todo mundo ali do palácio gravemente doente e com isso ele expulsou Sara e Abraão dali porque ninguém queria aquela maldição. Sara e Abraão não tiveram outra opção a não ser ir embora. Mas muita coisa aconteceu nesse tempo. Abraão continuou sua peregrinação, Deus fez uma aliança com ele, deu vitória em batalhas, até que Abraão chegou no reino de Abimeleque em Gerar. E o que aconteceu? Abraão continuou insistindo na sua brilhante ideia de chamar Sara de sua irmã, e quando o rei Abimeleque viu Sara, linda, maravilhosa, obviamente também quis tomá-la como esposa. Só que logo antes de Abimeleque se deitar com Sara, o que acontece? Deus aparece para Abimeleque em sonho e fala assim: você vai morrer se você se deitar com ela. Essa mulher é casada. E Abimeleque ficou espantado. Ele falou assim: Senhor Deus, não me mata. Ele me falou que era irmã. Você conhece meu coração? E Deus falou: exatamente por conhecer a pureza do seu coração que eu tô te falando em sonho e te avisando que é para você não deitar com ela. Só que nisso, Deus já amaldiçoou a família de Abimeleque e tornou todas as mulheres inférteis. Logo de manhã, Abimeleque foi lá, reuniu todo mundo, contou a história e chamou Abraão para confrontar e falar assim: por que você fez isso comigo? Por que você trouxe essa maldição sobre a minha casa? Eu não quero isso. Então, Abimeleque devolveu Sara para Abraão, cheio de presentes, ou seja, ele enriqueceu Abraão ali, né, com muitas riquezas, e ainda falou assim: Abraão, eu te dou uma terra aqui, escolhe onde você quer morar, mas por favor, ore para que Deus tire essa maldição de nós. Abraão foi lá, orou, Deus tirou a maldição da vida de Abimeleque, e Abraão foi morar com Sara em outro lugar. Se a gente parar para pensar, Abimeleque tinha um respeito enorme por Abraão.
a ponto dele devolver Sara, encher Abraão de bens e ainda oferecer morada para ele lá. Se a gente lê Gênesis 21, 22, Abimeleque fala assim: independente do que você fizer, Deus está ao seu lado. Então todo esse respeito Abimeleque tinha, porque ele sabia que Deus era com Abraão. Mas por que Abraão era abençoado por Deus, era respeitado e prosperava? Porque Abraão era obediente, Abraão obedecia aos preceitos de Deus, o chamado de Deus, as leis de Deus, as direções de Deus. E como ele obedecia a Deus, isso lhe era acreditado como justiça, e ele tinha o respeito e o favor dos homens. Se a gente lê aqui em Gênesis 26, 5, quando Deus fala com Isaque, filho de Abraão, ele diz assim: todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu ao meu chamado e obedeceu à minha ordem, aos meus mandamentos, às minhas orientações e aos meus ensinamentos. Sem obediência não há prosperidade. Obedecer a Deus, ao seu chamado, às suas leis e aos seus preceitos, isso resulta em respeito e prosperidade. A bênção de Deus é o segredo para a prosperidade, mas essa prosperidade só é possível através da nossa obediência e a nossa obediência a Deus e ao que Ele ensina. Existem 3 achos fundamentais que eu ensino para as minhas alunas dentro do Enriqueça Sua Vida, que é trabalhar o dinheiro na parte emocional, crenças, sabotadores, na parte estratégica, ou seja, botar a mão na massa com o dinheiro, e na parte espiritual. A riqueza financeira que acompanha a prosperidade também vem da gente seguir leis e preceitos bíblicos espirituais de obediência a Deus. Deus nos ensina a lidar com o dinheiro, a gerenciar, a administrar e a multiplicar. Muitas vezes a sua vida está na inércia e você não está encontrando a prosperidade porque você está negligenciando o dinheiro em alguma dessas áreas, sobretudo na obediência a preceitos bíblicos e espirituais. Mas se você quer aprender mais sobre isso, clica no link aqui abaixo e em algum dos links você vai poder se cadastrar para ficar sabendo quando os meus programas estão abertos. Depois que eu li Gênesis 20, eu entendi que para prosperar a gente precisa obedecer, porque é através da obediência que vem a bênção e o favor de Deus, que é quem nos concede força e riqueza. E se você tem alguma ideia de qual seria o terceiro segredo bíblico para a prosperidade, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!